pessoal da quarta etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos. Graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de História com o professor Ronaldo Moura. E na nossa videoaula de hoje, nós vamos dar continuidade sim ao nosso assunto de História da quarta etapa, para nós irmos então acompanhando essa continuidade do nosso assunto. Vão acompanhando aí, utilizando o nosso livro, a partir da página 178, então a partir do tópico Agricultura, uma Revolução. Pessoal, só revisando, recapitulando o que a gente viu na videoaula passada. Nós falamos, pessoal, sobre o modo de vida dos primeiros seres humanos na pré-história, no primeiro período da história, nesse período anterior à invenção da escrita, ou seja, no período paleolítico, também conhecido como Idade da Pedra Lascada, porque o homem construía seus instrumentos para sobreviver, caçar de pedras, aonde ele então amolava uma pedra na outra, lixava uma pedra na outra, afiando-a para caçar, principalmente animais para comer, se alimentar, sobreviver. Então era o principal alimento, podemos assim dizer, dos primeiros seres humanos ali no Paleolítico. Então, no Paleolítico, o homem vivia justamente disso que eu falei, da caça, mas também da pesca, da coleta de frutos, raízes. E aí, o homem no Paleolítico, ele era nômade, deslocava-se de uma região para outra, buscando sobrevivência. Só que também na pré-história, existia um outro período, além do Paleolítico, além da Idade da Pedra Lascada. Existia um período que a gente chama de Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, que foi um período que vai se estender de 10 mil anos antes de Cristo a 3.500 anos antes de Cristo. Sendo que aqui dentro da idade do Neolítico tem a Idade dos Metais, que é um período aí que vai de 5 mil anos antes de Cristo a 3.500 anos antes de Cristo. Tá certo, pessoal? Então aí é uma linha cronológica para a gente se situar no tempo e no espaço. Uma outra coisa importante, pessoal, é que o que é que aconteceu de importante nesse novo período da pré-história, conhecido como Neolítico ou Idade da Pedra Polida. Peraí, Idade da Pedra Polida, porque o homem ainda continuava construindo seus instrumentos de sobrevivência, inicialmente com a pedra, aonde então ele lixava melhor essa pedra para utilizar como instrumento de trabalho, de caça. Consequentemente, então esse período ficou conhecido como Idade da Pedra Polida. E aí o que é que aconteceu então de importante nesse período Neolítico ou Idade da Pedra Polida? A famosa, pessoal, Revolução Neolítica. O modo de viver do homem pré-histórico do Paleolítico para o Neolítico mudou devido a essa revolução. Mas que mudança, que revolução foi essa? O homem que era nômade deslocava-se de uma região para outra constantemente à busca de sua sobrevivência, caçar, pescar, coletar. No Neolítico mudou seu modo de vida. Ele vai se tornar sedentário, ele vai se fixar em um ponto, em um local, como vocês veem aí na imagem acima. Ou seja, o homem no Neolítico, ele se sedentarizou, se fixou em um local. Ou seja, e o que fez o homem se sedentarizar? Vocês podem ver aqui na imagem. Ou seja, o homem se sedentarizou graças à prática agrícola, como também graças à criação de animais. Então, pessoal, são esses dois fatores que fazem com que o homem no Neolítico se sedentarize, fixe em um local, como nós somos até hoje, tá certo? Então, a Revolução Neolítica, a mudança que aconteceu do Paleolítico para o Neolítico no modo de vida das pessoas é que deixam de ser predominantemente nômades, passando a ser predominantemente sedentários, fixos em um local. O que fez eles se tornarem fixos? Praticarem a agricultura e criarem animais, como vocês veem aí na imagem acima, tá certo, pessoal? Então, era um novo modo de vida do homem na pré-história, no período Neolítico, tá certo? E aí, ainda na página 178, como a gente vê o tópico Agricultura, uma Revolução, pessoal, a prática agrícola, como nós dissemos, a prática agrícola, a criação de animais foi o grande momento, o importante momento
que vai fazer com que o homem se torne sedentário. Mas aí vem a curiosidade. Olha aí, ó, o globo, olha o planeta Terra aí. Foi em todos os locais do planeta, ao mesmo tempo, em que o homem passou a praticar a agricultura? Não foi, só em algumas partes, como vocês veem aí, ó, em algumas partes, em amarelo, como vocês veem aí no mapa acima, em algumas partes do planeta, algumas civilizações passaram a praticar a agricultura, passaram a criar animais, passaram a serem fixos em um local, se sedentarizaram, como vocês podem ver, só nessas partes amarelas, aí da América, da África, da Europa, da Ásia, só em algumas partes, tá certo, pessoal? Então, nem todos ao mesmo tempo passaram a praticar a agricultura, passaram a criar animais, consequentemente, nem todos os seres humanos do planeta ao mesmo tempo passaram a se tornar sedentários, ok? E aí, também, a gente passa lá para a página 180. Isso, na página 180 do nosso livro, tem lá um outro importante tópico, grandes navegações, a viagem dos sabores. Como a gente está estudando os alimentos pelo mundo, o modo de vida dos seres humanos ao longo do tempo, é sim importante, lá na página 180, vermos esse tópico, grandes navegações, a viagem dos sabores dos alimentos. E aí, pessoal, ainda utilizando esse mapa aí em cima, olha os questionamentos que o nosso livro traz. Olha aí, ó, como alimentos, por exemplo, o milho do continente americano foi parar na Europa. Como a cana-de-açúcar lá da Ásia veio parar na América, no Brasil, né? Como alguns cereais, olha aí, ó, da América se espalhou pela África, pela Europa, pela Ásia. Ou seja, pessoal, como alimentos de um determinado e típico local foi parar em outro? A resposta, graças às grandes navegações. E o que foram as grandes navegações, pessoal? Foram longas viagens marítimas em que os europeus realizavam em suas embarcações, em suas caravelas, tá certo? Ali durante os séculos XV e XVI. E aí, quais eram os objetivos dessas grandes navegações, dessas longas viagens marítimas que os europeus desenvolveram durante os séculos XV e XVI? O principal objetivo dos europeus, pessoal, era sair aqui, ó, da Europa, navegar o Oceano Atlântico, como vocês podem acompanhar aqui pela seta, navegar pelo Oceano Atlântico, contornando o continente africano até chegar aqui, ó, na Ásia, onde hoje é a Índia. Para quê? Para trazer de lá da Índia as especiarias, que eram geralmente temperos, ou seja, o corante, a pimenta, noz moscada, gengibre, tá certo? Mas também trazer de lá joias, tapetes e, consequentemente, vender esses produtos que não tinham na Europa, tendo muitos lucros. Então, é graças às grandes navegações em que o europeu ele vai atingir todos os continentes do mundo. Já conhecia a Europa, vai então navegando, através das grandes navegações, dessas longas viagens marítimas, conhecer todo o continente africano, todo o continente americano, todo o continente asiático e a Oceania. Conhecendo todos esses continentes, eles conhecem os produtos, os alimentos típicos desses continentes, trazendo para a Europa, para vender na Europa. Então, eles também levam da Europa para esses continentes, levam de um continente para o outro. Então, é por isso que através das grandes navegações, nós podemos dizer que os alimentos, os sabores viajaram pelo mundo, né? Um alimento, uma mandioca, ou a macaxeira, ou o aipim, típico da América, foi parar na Europa, foi parar na África, na Ásia. A cana, como eu disse, típica da Ásia, da Índia, veio parar na África, veio parar nas ilhas ali próxima da Europa, veio parar no Brasil, né? Então, graças às grandes navegações, sim, os alimentos, os sabores diversos se espalharam por os continentes, pelos 5 continentes, tá certo, pessoal? Então aqui a gente conclui a nossa videoaula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.